Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Eu sou Delze, vocês já me conhecem aqui da TV Comunitária. E está comigo aqui hoje também o meu colega de programa Palavra Ética, o Frei Gilvander. E a nossa convidada é a vereadora de Vespasiano, Adriana Lara. E por que nós estamos fazendo esse programa hoje neste formato? Porque, infelizmente, gente, nós temos que dar uma notícia de mais uma desocupação violenta na região metropolitana de Belo Horizonte. E o constrangimento que passa as pessoas, essas cenas desagradáveis que nós não gostaríamos de ver nunca mais, vocês vão ver num pequeno VT que foi gravado no local. Assista aí, por favor. Bem, então é dessa forma, gente, olha, ao invés de se resolver o problema das cidades, da distribuição, da ocupação territorial no nosso país, o que nós vemos é o seguinte, a polícia sendo chamada para resolver uma questão que não é de polícia, não é caso de polícia, mas questões sociais muito sérias. Frei Gilvander, acaba que ao passar do tempo você está virando um especialista nisso aí sem querer, porque todos os dias as pessoas estão te pedindo socorro. Exatamente, né? Praticamente todos os dias me ligam no celular, no telefone fixo, Frei Gilvander, socorro, que a polícia está aqui despejando. Né? Então esse aí foi no dia 4 de novembro de 2014, né, na cidade de Vespasiano, no bairro Santa Maria, e cerca de 100 famílias foram expulsas, jogadas no olho da rua, sem nenhuma alternativa, muito menos sem nenhuma alternativa digna. Né? O que houve foi truculência, infelizmente a insensatez de pensar que vai se resolver um problema gravíssimo como é esse da injustiça social, do imenso déficit habitacional da região metropolitana, não vai, só piora. E aí a polícia, lá cerca de 250 policiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com 2 tratores, 4 oficiais de justiça arrogantes e mandando adoidado, os 2 motoristas dos tratores muitas vezes não queriam cumprir a ordem. Eu cheguei a conversar com eles, falou, meu irmão, você é trabalhador, vai derrubar a casa dos outros? Mas os oficiais estão fazendo uma pressão aqui, então derrubaram mais de 80 casas de alvenaria. Isso significa cerca de, no mínimo, 10 mil reais de prejuízo para cada família. Né? Então foi coisa assim que cortou nosso coração. A Adriana também estava lá. Adriana, o que você viu que é preciso primeiro informar quem vai nos acompanhar aqui? Então, eu sou Adriana, estou vereadora lá em Vespasiano e a gente acompanhou um pouco a situação desde quando começou né, falar das ocupações e deixou chegar o tamanho que chegou, passou-se 8 meses. E na segunda-feira, 8h30 da noite, a gente é comunicado que no dia 3 de novembro, dia 3 de novembro, que no dia seguinte aconteceria ação de despejo, né, que é desocupação. Né? E sem aquela reunião prévia que a própria lei estadual obriga. O povo foi pego de surpresa, né? Todo mundo pego de surpresa. Quando foi durante a madrugada, eu comuniquei com o Frei Gilvander, e quando foi na madrugada, todo o policiamento cercou toda a região, não tinha como chegar no local. Na terça-feira de manhã, antes de ir para a reunião, fui para lá, fiquei uma parte da manhã lá, depois voltei, depois do almoço de novo. Assim, eu fiquei internamente com o coração partido, muito triste, ver tudo aquilo derrubar, da forma que acontecia. Não é fácil, né? As pessoas vulneráveis, né? O sonho da casa própria, e a gente sabe que é uma luta, e as pessoas, aí eu faço a pergunta, o trabalhador só serve para trabalhar e construir nossas casas, mas para ele morar e ter suas casas, ele não consegue ter, né? E aí a gente vê essa omissão de discutir a cidade para todo mundo. Foi lamentável. Sim, Adriana, ali tem um problema bastante característico, que a proximidade da cidade administrativa, via de acesso ao aeroporto internacional, é uma área, aeroporto internacional de Confins, que serve Belo Horizonte, é uma área de uma especulação imobiliária muito grande. Olha, eu brinco que até pouco tempo atrás, Vespasiano era chamado de pé vermelho, porque a gente pegava 2 ônibus, né, para ir para Belo Horizonte, para trabalhar, e todos nós éramos criticados. Quem não tinha condição morava em Vespasiano. Nada, lá era totalmente discriminado. Depois virou filé mignon de Minas Gerais. Se não pensar política de moradia, nós não temos onde as pessoas morarem. Não está desenhado, foi construído só 316 apartamentos, Minha Casa Minha Vida, não tem moradia para quem não tem condição de morar. O que eu acho, eu gostaria de discutir com vocês aqui, quer dizer, uma vereadora da região metropolitana,
nesse conflito. Frei Gilvanda que todos os dias está lidando com essa questão da moradia. Então, olha só, gente, para os nossos telespectadores, são 100 famílias. Se as casas são derrubadas, as pessoas não evaporam. Quer dizer, eles vão se tornar o quê? Moradores de rua? Qual é a saída política? Porque também nós, moradores da região metropolitana, nós não gostaríamos que a região metropolitana de Belo Horizonte exacerbasse ainda mais a violência contra as pessoas. E mais, a forma como a cidade vem sendo pensada. Qual é a alegação? Quem pediu a reintegração de posse? Nesse caso de Vespasiano, quem entrou com a reintegração foi a Lotearte, que é proprietária de um loteamento do entorno dessa área. Essa área onde foi ocupada é tida como APP, área de preservação, proteção ambiental, né, permanente. E até então, como a terra está desocupada, então vão fazendo o loteamento devagarinho até ganhar preço, porque as pessoas guardam suas terras para guardar para especulação. Então as pessoas foram lá, viram que não tinha nada e fizeram essa ocupação, constataram que era uma área verde, não tinha dono. Acontece que quem entrou com o processo foi a Lotearte, todo o aparato policial, as coisas foi bancado e foi apoiado por essa empresa, porque eles têm a previsão de fazer a parte de cima da moradia, do loteamento. Estão já fazendo a segunda parte do loteamento, concluindo. Então a ideia é não ter os pobres perto da casa deles, né? Da morada. De quem já está morando, de quem vai morar. Porque aquele concepção, né? O preconceito de que pobre morando perto desvaloriza. Mas isso eu estou dizendo que for a reprodução de quem falou para mim lá. Eu estava lá de manhã na terça-feira, os moradores que estavam em volta lá, do lado de cá do rio, não da ocupação. Quem estava do loteamento, moradores do loteamento, falava assim, eles é que estão fazendo porque prometeram para nós que não ia ter favela perto de nós. Então agora eles estão dando conta de mexer. Então essa conversa que rodava no meio das pessoas, dos moradores. Aí uns falavam assim, eu comprei meu lote, por que o outro não compra? Vai alimentando aquela ideia como se tivesse espaço para todo mundo, porque os loteamentos estão pensados não para todo mundo comprar. Hoje é uma fatia muito pequena que pode comprar. Que consegue, são poucas pessoas, isso tem que ficar bem claro, são poucas pessoas hoje que conseguem adquirir um lote, fazer uma casa no loteamento regular. Por quê? Se torna muito caro. E o pior disso, e Frei Gilvanda está acompanhando isso com a Universidade Federal, com a Universidade Católica, quer dizer, os urbanistas pensando, né? O poder público, ele muitas vezes investe recursos públicos em pavimentação, com água, com luz, e na realidade o particular, ele se apropria desses valores, né, com a supervalorização dos lotes. Frei Gilvanda, qual é a proposta hoje dos movimentos de luta por moradia e das pessoas que estão estudando urbanismo? Como pensar a cidade para todas as pessoas? Olha, tem uma grande rede de apoio aí, né, integrada pelos movimentos sociais, Brigadas Populares, MLB, Comissão Pastoral da Terra, Universidade Federal, PUC Minas, Universidade UNA, Newton Paiva, junto com muitas forças vivas da sociedade, que estão dando as mãos para se resolver de uma forma justa e pacífica esse gravíssimo problema social específico da falta de moradia para milhares de famílias, né? Lá nesse dia, nós estamos nos últimos dias, Delze, vendo com dor no coração várias injustiças acontecendo, porque assim, passaram as eleições e agora parece que começou uma onda aí de despejos, né? Nesse mesmo dia 4 de novembro, 100 famílias despejadas de forma truculenta em Vespasiano. No mesmo dia, outro grupo de policiais fizeram um despejo no acampamento do MST em Esmeralda. Passaram 2 dias, despejaram também dezenas de famílias no Cachoeirinha, aqui quase no centro de Belo Horizonte, perto do viaduto São Francisco. No mesmo dia 7, na parte da manhã, foram 300 policiais, cerca de 200 fiscais da prefeitura, fizeram um limpa na Praça 7, expulsando os hippies, os artesãos de rua, né, retirando eles da praça, sendo que os movimentos sociais já conquistaram até decisão judicial aí, garantindo aos artesãos de rua, chamados hippies, a conviver ali na Praça 7. E ontem, dia 11, mais outro despejo em Betim, né, cerca de 170 famílias também desalojadas de suas casas e as casas destruídas. E aí o povo, por isso dia 7 já houve uma marcha grande do povo das ocupações da região da Isidora, ocupações Rosa Leão, Esperança e Vitória, e o povo está temeroso, falou, passaram as eleições agora
antes do novo governador, Fernando Pimentel, assumir, agora vai acontecer quantos despejos? Exatamente. Então está claro que esse problema social jamais se resolve de uma forma justa com repressão. Lá, por exemplo, Adriana, o que a gente via lá acompanhando, tentando frear o despejo lá, mas não conseguimos, as pessoas com lágrimas nos olhos falam, nós viemos, e a pergunta é elementar, por que você veio para aqui? Frei Gilvanda, viemos para aqui porque não tolera mais a cruz do aluguel, não dá conta, é salário mínimo, pagando e tal, então assim. Agora mandar o povo de volta para a cruz do aluguel. É a mesma história que a gente tem falado aqui todo dia, né? Nós chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa aqui, nós estamos conversando então com a vereadora Adriana Lara, que é da região metropolitana de Vespasiano, na cidade de Vespasiano, e Frei Gilvanda, que também estava nesse momento que houve então a desocupação de forma violenta com o uso de policiais, uma cena lamentável que a gente não gostaria de ver. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Nós estamos voltando aqui no segundo bloco do programa Palavra Ética, esse programa, né? Eu sou Delze, vocês já me conhecem aqui, e hoje eu estou com o Frei Gilvanda e com a Adriana Lara, nós estamos novamente falando sobre a questão da moradia. Mais uma desocupação nesse dia 4 de novembro, em Vespasiano. E eu gostaria de conversar aqui com a Adriana o seguinte, com a ampliação absurda, né, do aeroporto internacional de Confins, a linha verde, a cidade administrativa, quer dizer, tantos empreendimentos nessa região norte, o que a gente está vendo é o seguinte, além da especulação imobiliária aumentar, também não se amplia a área de moradia, né? O que a Câmara Municipal de Vespasiano tem pensado nessa questão do vetor norte, chamado vetor norte, da região metropolitana? Olha, essa questão do planejamento, uso e ocupação do solo, uma cidade sozinha, como Câmara e Prefeitura, se não tiver uma grande organização, não consegue não, porque o mercado imobiliário fala mais alto. Não vamos achar que as leis podem estar, que a gente possa definir, por mais esforço que possa ter, não consegue. Hoje a aprovação dos loteamentos não passa pela Câmara, passa dependendo do tamanho do parcelamento, passa pela agência metropolitana, pelo Estado, elas é que vão definir as regras, os critérios, embora a gente já tenha o plano diretor, mas... Então, na prática, os municípios estão perdendo autonomia? Não. Porque a Constituição prevê a questão da região metropolitana no artigo 25, mas se nem passa pela Câmara e o território do município. A prerrogativa do Executivo, é prerrogativa do Executivo o parcelamento do solo. Não necessariamente tem que passar pela... Isso é da Constituição, não tem que passar. Porque você já tem a lei de uso e ocupação do solo. Mas não é nós, hoje é uma lei federal, não passa pela Câmara, passa só pelo Executivo. Só que hoje, o objetivo da questão metropolitana, da agência metropolitana, é ajudar nessa discussão, porque muitas vezes o município não dá conta também de fechar e de pensar esse planejamento global. Nós temos que ter capacidade de pensar de forma global, porque transporte, moradia, saúde, elas estão articuladas entre si. Elas estão. Muitos problemas a gente vai resolver pensando junto. E muita gente acha que se tiver dialogando com o outro, tem ingerência. Não é ingerência. Falta maturidade dos poderes executivo, municipal e legislativo para conversar, para discutir alguns problemas locais. Mas tá certo, fazer convênio, fazer planejamento. E discutir também os planejamentos, para poder pensar mobilidade, moradia, tem que pensar. O que nós estamos falando é o preço da terra, é o que é o interesse do mercado imobiliário para poder fazer um loteamento.
Os municípios não estão pensando em moradia de 0 a 3 salários mínimos. O déficit habitacional em Vespasiano está grande? É grande. Para vocês terem uma ideia, em 2012, se não, 2010, 2012, foi entregue 316 moradias, antes das eleições, que foi em 2011. Casa ou apartamento? Apartamentos. Predinhos. Isso. E tinha em torno de 7 mil famílias inscritas. Isso naquele período. Agora, 4 anos atrás. 4 anos atrás. Hoje a gente deve ter. Isso quem deu conta de fazer. E demanda por mão de obra. Você imagina quantos trabalhadores foram para aquela região para trabalhar em aeroporto, para trabalhar em tudo, e parece que as pessoas não têm que morar. Então, quer dizer, também a coisa é óbvia, né? É óbvio que as pessoas, novas famílias vão chegar, vão constituir novas famílias. Hoje, Vespasiano tem mais de 120 mil pessoas e numa projeção aí de 5, 6 anos vai chegar a 300 mil habitantes. Sim. E numa situação dessa, agora eu gostaria de passar para o Frejivando. O que nós não toleramos mais são essas formas de desocupação. Então, assim, o que a gente percebe, se forem respeitadas as leis, não é possível fazer desocupação. A lei não é para todo mundo, né? Porque é um absurdo. Olha, tem deficientes, tem idosos, tem crianças que perdem escola, trabalhadores que não podem mais trabalhar, a polícia que chega, congela a área. Frejivando, como que isso tem sido discutido aí pelas pessoas que têm o mínimo de respeito, né, pelas vítimas? Oh, Deus, eu tenho a intuição que, ao insistir nessa proposta, nesse método de reprimir com polícia os problemas sociais, só vai piorar cada vez mais os problemas sociais. E é o que tem mostrado, né? Todo dia vai certamente aumentar o número de ocupações, porque nós estamos numa era pós-manifestações populares de junho. Aqui na região metropolitana nós estamos após o êxito da ocupação da Andara, a ocupação Eliana Silva, as ocupações do Isidoro estão em franco processo de consolidação. Então acho que é uma burrice federal, uma insensatez sem tamanho continuar insistindo nisso, porque vai piorar a situação. Então, assim, e me dói muito no coração, o que nós vimos lá? Aí você vê mulher de resguardo sendo arrancada, chutada pro policial. Ficou no hospital, inclusive. E chegou, inclusive, na hora lá morreu, foi um maior tumulto lá, as pessoas chorando, quer dizer, não, depois está desacordada na UTI. Então, né? Cadê a proteção maternidade, aí, né? Um monte de pessoas que estão em funções alegando que estão cumprindo ordem. Aí você ia conversar com os 4 oficiais de justiça, não, nós estamos cumprindo ordem aqui. Conversar com os policiais, não, estou cumprindo ordem. E conversar com os tratoristas do trator, não, eu cheguei lá cedo para trabalhar, né? Me chamaram para eu nem sabia que era para vir aqui. Estou cumprindo ordem, porque senão vou ser demitido. Aí vai até na juíza, não sei se ela alega também. O certo é que estão pisando na dignidade humana, estão pisando na Constituição brasileira, a dignidade humana está sendo desrespeitada e os problemas sociais estão agravando, estão aumentando a criminalidade e jogando o povo de volta para debaixo da cruz pesadíssima do aluguel. E o povo não é bobo, não. Fizeram a sexta-feira da paixão lá, mas nós vamos construir um domingo de ressurreição. Exatamente. Adriana, e eu gostaria de saber assim, dentro da administração, e você, na administração não, mas na Câmara, seu gabinete, quais são as medidas que vocês tomaram, então, em apoio a essas famílias, até de denúncia mesmo dessa situação? Olha, nós estamos acompanhando o grupo, né, para ver o grupo das famílias. Mas ele está desarticulado agora? Para onde as famílias foram? Eles estão se reunindo, cada um foi para o seu campo, porque está buscando... De favor, né? De favor, está buscando formas de um teto, até resolver o problema. Teve algumas reuniões, vão ter algumas reuniões, e ver uma forma de organizar. O que a gente precisa de pensar é de como pressionar, fazer essa discussão para garantir a construção, a implementação da política de moradia de 0 a 3. De favorecer os loteamentos. Vespasiano tem 70 km². Uma boa parte que está por ser habitado. E já, no plano diretor já está previsto como área de expansão urbana ou não? Já é todo urbano, não é rural, já é todo urbano. Então não tem que fazer expansão. A minha preocupação, e eu acho que o desafio que a gente tem, é de pensar a cidade, pensar o modelo que caiba às pessoas. Até brinquei, coloquei no Facebook, brinquei assim, para pensar, refletir. Será que quem constrói nossas casas, que nos atende no restaurante, no salão, no que constrói nossos carros, que faz o asfalto, que está no hospital, que atende a gente no hospital e tudo, eles não têm sua casa porque é preguiçoso? Não, não é, porque não tem espaço, não tem desenho para isso. E aí a gente tem que pensar uma condição política, porque eu fico pensando assim, se a cidade, todas as pessoas vivem com mais dignidade, todo mundo ganha. Porque você tem menos tempo gasto com trabalho, com transporte, você pode ter uma qualidade de vida melhor. Só que parece que pensar isso incomoda.
Sim. Não dá lucro. Isso somado a outra reflexão também, e aí Frei Gilvander tem acompanhado isso também, é o seguinte, hoje a instabilidade nas cidades é muito grande. Então, quantos bairros hoje que eram, até bem pouco tempo, eram essencialmente urbanos, de moradia, né, residenciais, até por classe, residencial. E de repente começa um interesse comercial muito grande e as pessoas são expostas ali. Eu fico imaginando, por exemplo, as regiões onde os estádios de futebol, o tal do entretenimento que estão. Então, assim, a insegurança das pessoas na cidade também, né, com relação à moradia. Quer dizer, a classe média, alta, ela desloca e vai mudar para os condomínios de luxo, mas as pessoas de baixa renda, e você coloca de 1 a 3 salário mínimo, elas ficam muito mais vulneráveis, não? Exatamente. Agora, Deus, o povo estava abandonado, porque o povo não teve direito de se defender no processo, né? Só após o despejo foi que nós tivemos acesso ao processo judicial, então já passamos para os advogados do coletivo Margarida Alves analisar. Vão fazer também audiência pública na Câmara dos Vereadores, próximo dia 27 lá, né? E estão fazendo semanalmente reuniões com as famílias que foram despejadas. Então, as Brigadas Populares, a Comissão Pastoral da Terra, o MLB, já se comprometeram a seguir organizando o povo lá. E vamos apertar o prefeito e a prefeitura de Vespasiano e as autoridades, e governo estadual e federal, e todo mundo, que isso não vai poder ficar em brancas nuvens, não. O povo simplesmente ficar debaixo da pesadíssima cruz do aluguel, né? Exatamente. Então, gente, hoje, neste nosso programa aqui, nós tratamos do direito à moradia, o direito principalmente ao acesso à justiça, porque quantas pessoas são vitimadas por uma decisão judicial sem nenhuma oportunidade de discutir no processo, o que nós estamos tratando em última instância é de um absurdo uso da justiça, do aparato judicial para se fazer violência, né? Nós temos que assegurar às famílias esse direito aí de participação no processo. E também a questão da discussão das cidades, né? Para fechar aqui o nosso programa, nós ainda temos um tempinho. Eu não sei como que vocês pensam, o que a gente poderia contribuir também, né? Nós ainda temos aí uns 3, 4 minutos, que a gente poderia pensar como que nós vamos lutar por uma cidade, pelo direito a uma cidade para todo mundo, né, gente? Porque a cidade, ou ela está, que eles chamam de gentrificação, né? Quer dizer, cada vez que a cidade ela é apropriada, ela se torna objeto de especulação, mas você está expulsando, selecionando as pessoas, né? Igual você lá, onde vão ser colocadas as pessoas de 1 a 3 salários mínimos? O que você pensa disso, Adriana? Você teria uma construção a respeito disso? Olha, esse debate ele precisa ser feito. E acho que um dos maiores desafios nossos é a gente sensibilizar para debater e discutir essa questão. Porque nós estamos pensando sempre pela lógica do lucro. Não, porque todo mundo tem que ter seu pedaço. Perdeu-se a função social da propriedade, né, da terra. Então, assim, é meu, acho que tem que respeitar os limites, mas a gente tem que pensar que a cidade, ela não é patrimônio de uma pessoa. Então, quando você fala da lei e fica mudando, de vez em quando tem a revisão do plano diretor, tem a revisão das leis. E aí, conforme a correlação de força, muda para atender A, B ou C. E aí não é para atender A, B ou C. Nós estamos perdendo a referência do coletivo. Do coletivo das comunidades, estamos perdendo. Deus, ótima essa questão sua. Eu enumero algumas dicas, né? Primeiro que eu tenho a percepção que não construiremos uma cidade justa e solidária que caiba a todos sem socializar e partilhar a terra. Precisa de reforma agrária, não pode o agronegócio e o latifúndio continuar imperando. Continua expulsando gente para a cidade. Segundo fator, é necessário que os políticos que estão nos cargos públicos aí se abram para ouvir o povo. Por exemplo, um slogan do Pimentel era: vão governar ouvindo o povo. Tem que ouvir o povo e tem que ter participação popular, porque o povo é que sabe aonde é que está pisando mais no calo. Isso é imprescindível. Então, assim, que se abre realmente para uma governança democrática, popular, com participação popular e tudo tal, para a gente inibir a construção de cidades como empresas, né, como esse paraíso da especulação e tudo. Aqui em Belo Horizonte, o que o Padre Pide fala o tempo todo e a gente percebe assim, que é um projeto para ir
gradativamente expulsando todas as famílias pobres do município. Vespasiano, pelo jeito também, daqui a pouco você não ficar esperto. Então, assim, é uma série de coisas que tem que fazer. Uma outra dica que eu dou é que essas mudanças e essa transformação não precisem ter a doce ilusão que ela vai vir a partir do Estado, do Poder Judiciário, Legislativo, Judiciário ou da grande imprensa. Eu acredito que ela virá de baixo para cima e de dentro para fora. Então as pessoas precisam cada vez mais participar dos movimentos sociais populares, das forças vivas da sociedade, para que de baixo a gente possa fazer essa mudança. Exatamente. Então, gente, olha, mais uma vez, né, trouxemos essa notícia aí desagradável de mais uma desocupação, um pedido de reintegração de posse. As famílias ocupam as chamadas áreas verdes, que na realidade são áreas que servem de bota fora, depósito de lixo. Quem faz o parcelamento do solo não cuida da área e acha que é dono. E acha que é dono. Na realidade, o empreendedor ele tem que doar essa área. Muita não pode nem ser edificada, no caso que você me falou, próximo a curso d'água. É uma área de proteção permanente. E as pessoas ocupam por uma extrema necessidade de moradia, não tem como pagar aluguel, comer, viver, né? As cidades precisam de trabalhadores de baixa renda e mesmo assim não existe uma política pública séria para garantir, assegurar a moradia humana para as pessoas. Nem falar moradia digna, fica parecendo uma coisa de luxo, né? Nem humana para essas pessoas, né? Então, se brincar, o cachorro vive melhor que uma casa. Com certeza. E assim, nós temos na Constituição a proteção à maternidade e à infância, proteção à criança, garantia de direito à educação, à saúde. E quando nós vemos na prática, todos esses direitos são negados quando há uma desocupação sem sucessiva realocação dessas famílias. Nós não vamos aceitar isso mais. O que depender de nós, todas essas pessoas que não toleram mais esse tipo de cena, né, de desocupação feita por polícia, nós vamos sempre questionar isso aqui e usar esse espaço da TV comunitária como um canal de comunicação e de formação para a educação e direitos humanos. Então é esse o nosso recado de hoje. Quero agradecer a nossa convidada, Adriana Lara, vereadora de Vespasiano, Frei Gilvander, que é meu colega aqui, mas também ajudou nesse programa hoje, nossa equipe aqui da TV comunitária e principalmente nossos telespectadores que nos acompanham e incentivam para essa forma de telejornalismo que nós fazemos. Até semana que vem.